Saudações, sou Jaya Dwaita e meu objetivo é aproximar você do conhecimento que poderá te levar para perto de sua maior meta, do seu maior objetivo e dos valores significativos em sua vida. Esta nova temporada nós traremos aspectos das tendências do yoga para a nova década, e isto poderá te ajudar, com base filosófica, teórica e prática, a desenvolver o seu mindset para que o yoga seja um instrumento mais adaptável à sua realidade e em sua evolução pessoal. Namaskar, saudações! No episódio de hoje eu quero tratar com você sobre uma terminologia específica que também está presente no capítulo 13, verso 8 do Bhagavad Gita, e que se refere também ao desenvolvimento dos valores qualitativos que estão presentes neste grupo de versos, como eu apresentei no episódio anterior, em que se trata dos versos 8 a 12 do capítulo 13. Ali é exposto estas qualidades, as qualidades de valores que denotam o desenvolvimento, a capacidade de desenvolvimento de uma mentalidade ou de um comportamento que esteja alinhado com o desenvolvimento pelo yoga, o desenvolvimento de qualidades, desenvolvimento da consciência ou a masterização da consciência, como eu costumo definir. E assim como nós vimos as definições a respeito de humildade, hoje o que eu falarei para você é a respeito de uma outra definição também importante, que é a definição que podemos contextualizar entre modéstia e autoestima. O termo que apresenta esta definição é Adambhitvam. Adambhitvam. Adambhitvam é uma palavra do sânscrito e tem um sentido muito importante. Primeiro, seria interessante entendermos o que seria o oposto de Adambhitvam. Dambhitvam significa falsidade, significa ausência de pudor. Também pode ser entendido como ostentação, pretensão, fingimento, dissimulação. E são, na verdade, contra qualidades, certo? Você não pode considerar que se eu sou uma pessoa que finjo, eu tenho uma qualidade de fingimento. Isto não é uma qualidade. E certamente os valores que surgem desta contra-qualidade, ou deste lado inverso do que seria o correto, não é? Naturalmente serão realmente resultados não muito estimáveis, não serão qualidades ou valores estimáveis. Isto é o sentido de Dambhitvam. Mas a palavra que nós temos no verso 8 do capítulo 13 do Bhagavad Gita é o oposto de Dambhitvam, é Adambhitvam. Logo, Adambhitvam expressa o oposto do fingimento, o oposto da pretensão, da dissimulação, da ostentação. Logo, Adambhitvam significa algo inestimável. Nós temos uma apreciação, nós temos uma estima maior por pessoas que são dotadas destas qualidades, como uma ação despretensiosa ou ausência de falsidade, de fingimento, de duplicidade, ausência de pretensão ou de ostentação, ou mesmo a ausência de soberba, que é uma característica muito pesada para quem a tem. E, naturalmente, a palavra Adambhitvam, na própria terminologia dela, nós já vemos que então expressa, assim como Amanitvam,
que significa humildade, é a ausência de duplo, a ausência de termos uma postura que seja parecida com algo que estimamos, mas que na verdade estamos apenas fingindo ou encenando. Imagine que quando nós temos esta postura de adambituan, ou esta postura estimável, esta postura ausente de orgulho, não é? Quando nós não temos, então, esta postura orgulhosa de algo, de alguma qualidade ou de alguma habilidade que possuímos, naturalmente nós desenvolvemos, então, esta postura de modéstia, de simplicidade, que são, na verdade, sinônimos. Não se designa diretamente a palavra adambituan como modéstia apenas, mas são correlatos, são sinônimos, podemos dizer. Mas eu quero enfatizar um pouco mais a ideia sobre este aspecto inestimável. Por exemplo, nós estimamos coisas em relação à realidade. Quando nós estamos dentro de um contexto onde as pessoas agem de forma muito parecida, muito padronizada, nós temos ali algo que já é estimável, certo? Algo que já é estimável. Nós estimamos que o comportamento de tal pessoa ou de tal grupo ou o meu próprio comportamento dentro de tal situação será tal definição, ou que terei tal definição. Por exemplo, como eu me comporto diante de uma situação de conflito no trânsito, ou de conflito no ambiente de trabalho, ou mesmo em um conflito com o parceiro ou parceira. Geralmente nós temos já uma estimativa. Isto seria aquilo que nós podemos realizar com as qualidades ou valores estimáveis que estariam no mesmo patamar que aquelas contra-qualidades, ou seja, se eu tenho uma perspectiva já estimável sobre um comportamento, sobre uma pessoa ou sobre uma situação, eu também terei uma estimativa do oposto. Quer dizer, eu teria uma estimativa da falsidade ou da duplicidade presente num comportamento. E à medida que estes hábitos, estas percepções já estimáveis que nós temos e que a partir dela moldamos as nossas definições, as nossas considerações, tanto a nível de comportamento como também a nível de relacionamento com o outro, com as pessoas, com as situações, naturalmente nós podemos relativizar este tipo de definição, este tipo de situação. Porque aquele comportamento, aquela situação, aquela pessoa já tem um perfil estimável. Eu já estimo que teremos este resultado, que teremos este comportamento, que teremos esta resposta em determinadas condições. Já Adambituan, que aqui é a característica que o yoga visa trazer, é de ter então um comportamento, um hábito, ou criar situações, ou mesmo projetar na própria personalidade, no seu próprio modo de ser, algo que é inestimável, algo que as pessoas elas não conseguem estimar previamente. Por exemplo, quando você consegue criar algo novo, ou quando você consegue, diante de situações imprevistas, trazer um comportamento imprevisto da maioria. Suponhamos que, diante de um acidente, a expectativa estimável que nós temos é da pessoa ficar desesperada, estressada, ou até mesmo
se descontrolar, brigar, complicar mais as condições ali presentes. E podemos também ter uma certa estimativa sobre uma tranquilidade. Pessoas que são um pouco mais racionais, elas não se afetam e são mais, então, aparentemente tranquilas. Agora, podem também ter comportamentos inestimáveis. Um yogi pode trazer uma resposta que foge das estimativas, foge da expectativa que nós tínhamos em relação ao grupo, em relação à pessoa, em relação à situação. O que eu quero dizer é que a palavra adambitvan, que é esta ideia de altamente estimável, ou de alta estima, é que nos dá a ideia de uma pessoa inestimável, uma pessoa que tem valores que são fora da nossa capacidade de mensurar. São pessoas que trazem em si, e aqui não me refiro apenas a yogis, né, mas estamos falando de qualidades humanas dotadas de uma capacidade espiritual. Em outras palavras, uma qualidade ou valores qualitativos espirituais, valores qualitativos da consciência. Então, não se restringindo ao aspecto de um yogi, a ideia de alguém inestimável é alguém que está sempre fora das nossas estimativas, ou que tenha uma alta estima, alguém que nós guardamos com uma alta estima, que nós temos por ela aquela expectativa de sempre nos surpreender de forma positiva, de forma muito mais propulsora, no sentido de nos levar adiante, no sentido de nos empolgar, entusiasmar, nos fortalecer. Este é o comportamento de alguém de alta estima ou de alguém inestimável, de alguém que tenha qualidades e valores inestimáveis. Isto, sem dúvida alguma, são características que nós podemos buscar, nós devemos buscar, e que são as qualidades que, na verdade, modelam o comportamento esperado de um yogi, correto? E isto é algo muito significativo. Alguém altamente estimável ou inestimável é aquela pessoa que possui, então, integridade e que não apresenta duplicidade em sua conduta. Por exemplo, de dizer algo, de expressar algo, até mesmo de dissuadir com uma expectativa, com uma aparência. E como geralmente ressalto, né, o fenômeno das redes sociais possibilita bastante esta característica. Nas redes sociais nós conseguimos aparentar adambitvan, quando na verdade nós somos dambitvan. Isto é muito corriqueiro. Assim como na humildade, que expressa alguém que não se afeta diante de circunstâncias boas e ruins, das dualidades da vida mundana, da vida material, e por isso está associado a uma pessoa que esteja livre do orgulho, que esteja livre da soberba, livre da ostentação falsa. Naturalmente, uma pessoa humilde também é uma pessoa estimável, altamente estimável, ou uma pessoa inestimável. Uma pessoa inestimável nesse sentido também é aquela pessoa que não finge humildade, assim como eu falei no episódio anterior. A pessoa verdadeira humilde, ela não finge ser humilde, quando na verdade ela espera com isto uma lisonja, ela espera um reconhecimento, espera aplausos. Isso na verdade não é humildade. E uma pessoa humilde, ela gradualmente desenvolverá esta qualidade de ser alguém inestimável, alguém que foge da expectativa já de uma estimativa. Essa sua característica, então, desta pessoa que possui esta qualidade inestimável,
é basicamente o que denota a sua integridade, a sua autenticidade. Uma pessoa íntegra é uma pessoa inestimável. Uma pessoa autêntica é uma pessoa inestimável, ou uma pessoa de alta estima. Porque a integridade e a autenticidade hoje em dia é algo raro de se encontrar. Até mesmo pela qualidade e condições dos valores que a sociedade cultua, é baseado em circunstâncias, valores circunstanciais. Falta, neste sentido, um valor que seja universal, um valor que seja, diríamos, presente em qualquer cultura, presente em qualquer época, presente em qualquer ambiente, sociocultural, político, o que for. Uma qualidade que possa se manifestar em todas as situações e condições, independente do contexto, é, na verdade, uma qualidade inestimável. E alguém que possua esta qualidade inestimável, naturalmente, é alguém inestimável. O oposto é justamente o que nós vemos, porque, devido às circunstâncias, nós aparentamos os valores ou as qualidades circunstanciais. Por exemplo, se eu procuro uma vaga de emprego e sei que eu não tenho aquelas qualidades ainda que são exigidas, eu posso dissimular, eu posso fingir que possuo essas qualidades, ou se eu estou num ambiente em que as pessoas ali, elas possuem já um nível, podemos pensar até um nível social ou econômico, eu procuro, de alguma forma, ostentar, não é? Fingir que possuo também aquelas mesmas qualidades ou esteja naquele mesmo nível, naquele mesmo padrão. E, de certa forma, estou forjando, de acordo com as circunstâncias, qualidades que não são, como disse, verdadeiras qualidades. Elas não pertencem, senão que estão sendo forjadas para que, dentro de tal circunstância, eu possa usufruir daquelas benesses, daqueles benefícios. E isso, naturalmente, então, não é algo inestimável. É algo estimável porque isso já faz parte, de grande parte, do comportamento humano. Diríamos daquele comportamento mediano, ou daquele comportamento muito já expressado como um comportamento medíocre. Então, uma pessoa inestimável é alguém que está além da média. Altamente estimável é alguém que está acima desta média. Alguém que deixou de ser medíocre. E dentro do processo de yoga, mesmo que nós não sejamos, tenhamos a ambição, né, de sermos grandes praticantes de yoga, ou mesmo yogis avançados, que é uma grande ilusão pensar em avanço do yoga em termos físicos, em termos materiais, em termos corpóreos, em termos posturais. Mas se eu tenho essa perspectiva, naturalmente eu estou ali limitado a um padrão já estimável, porque a grande maioria pensa em se sobrepor ao outro justamente dentro daquilo que já é estimável, dentro de comportamentos. Então nós estamos apenas repetindo aquilo que já é estimável de ser repetido pelas pessoas, de ser repetido por grupos, de ser repetido por determinados comportamentos humanos. O yogi, como um ser autêntico, como uma pessoa íntegra, ele procurará sempre a sua originalidade. E não por uma questão também de ego, não por uma questão de soberba, de orgulho, até porque essas qualidades são o oposto do orgulho e da soberba. Mas esta busca ou esta expressão inestimável de originalidade, integridade, autenticidade se deve justamente à sua consciência de originalidade espiritual, de unicidade espiritual. Como seres, somos únicos. Somos seres únicos, individuais. Então, cada um de nós temos
um potencial único de expressão das nossas capacidades, dos nossos dons, das nossas aptidões, do nosso dharma, nosso dever, da nossa missão neste mundo. E quando nós expressamos esta nossa particularidade em relação ao dharma, claro que não expressarei dentro dessas condições uma particularidade egóica, né? O que eu acho importante eu farei, né? Ou o que eu considero de valor eu buscarei. Mas aquilo que, como eu disse antes, seja universal. Valores, princípios, qualidades que sejam universais e não pertençam apenas a uma etnia ou a uma religião, a uma classe social ou ao que for, a um modo de pensamento, a uma ideologia, nada disto. Esta originalidade pertence à alma. E à medida que o yogi então se desenvolve, e aí sim, um yogi avançado, não nos asanas, mas no desenvolvimento, na masterização de sua consciência, mais ele pode alcançar esta expressão original do seu ser e contribuir de forma inestimável para o mundo. Isto é yoga, esta é a consciência dentro do yoga. Por isto, pelo menos essas duas qualidades, ou esses dois primeiros valores qualitativos que nós vimos nesses dois primeiros episódios da nova temporada, são talvez, ao meu ver, os mais importantes. Porque nós teremos então a capacidade de, com humildade, desenvolver uma postura de aceitar e de entender o porquê determinadas situações ocorrem em nossas vidas, sem nos alterarmos, sem reivindicarmos qualquer tipo de demanda. E, por outro lado, termos, a partir disso, uma postura que seja realmente inestimável para os demais, não para exaltar o nosso ego, a nossa soberba, mas sim para fazermos o melhor daquilo que nós estamos aqui para fazer. E mesmo se nós usarmos a ideia original de alguém inestimável como também sinônimo de modéstia, não é? Alguém dotado da modéstia, podemos sim entender que a simplicidade, que também é sinônimo de modéstia, é uma característica de alguém que seja íntegro. Quando nós somos íntegros, somos autênticos, nós não procuramos nos espelhar no comportamento, na conduta, em características, qualidades do outro, mas buscamos o aprimoramento, o refinamento das nossas qualidades. E para isto, naturalmente, é necessário eliminar tudo que for impuro, tudo que for sombrio, tudo que for defeituoso, tudo que estiver ainda moldado pela mácula. O que significa, na verdade, recompor o nosso ser, a nossa personalidade, os nossos comportamentos, a nossa conduta, a nossa consciência num estado mais simples. Então é, na verdade, uma conquista de simplicidade que equivale a esta modéstia, que é um sinônimo de alguém inestimável. Em outras palavras, esta pessoa de autoestima ou inestimável é alguém que tenha simplicidade e que seja modesto por esta simplicidade, que não seja exaltado, que não queira, na verdade, holofotes para a sua simplicidade, assim como aquela pessoa que também é humilde não objeta com a sua humildade ser reconhecido e ter holofotes sobre a sua humildade. Olhem como eu sou humilde, ou olhem como eu sou modesto e simples. Bem pelo contrário, a pessoa que é simples, modesta, ela exalta este valor qualitativo de ser inestimável em seu comportamento, em sua conduta, em sua consciência. Então, mais esta qualidade, mais este valor qualitativo que nós podemos inserir em nossas vidas, que é um princípio que vem do yoga, um princípio presente nos versos que tratam sobre estas
Características dos valores qualitativos de uma alma em desenvolvimento pelo yoga e que pode ser colocado em prática, pode ser cultivado por todos nós, não apenas por aqueles que praticam yoga de forma autêntica e fidedigna, mas por todos aqueles que realmente buscam um melhor desenvolvimento de sua consciência, um aprimoramento de suas habilidades, uma evolução de sua capacidade humana ao nível espiritual. Por isto, procure então cultivar esta característica de Adambitwan, esta característica de autoestima, e tornar-se alguém inestimável. A diferença você sentirá em sua própria vida, em sua própria consciência e ao redor de você. Até o próximo episódio. Namaskar.